Tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana do Ateliê de Tutti Baby e para a videoaula de hoje eu trouxe a aplicação dos pontos que nós aprendemos na última aula de quarta-feira. E aí nós usamos como base bolinhas e fizemos esse gatinho. E não se esqueça de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal para não perder nenhuma das videoaulas que rolam por aqui. E esse gatinho, ele foi feito tendo como base os pontos básicos para amigurumi que nós aprendemos na última aula de quarta-feira. Bora tecer? Materiais que nós vamos utilizar para a videoaula de hoje. E esse é o material básico que nós usamos para tecer praticamente todo amigurumi. Talvez acrescente um ou outro elemento, mas o básico de hoje, para nós tecermos os nossos amigurumis de bolinhas, são esses. Um par de olhinhos com travas de segurança de 8 milímetros, duas agulhas, uma agulha de tapeceiro para costurar e uma agulha de costura para fazer os bordadinhos. Uma tesoura, um marcador de carreiras, um isqueiro, um pouco de enchimento siliconado, uma agulha de crochê de 2,5 milímetros, um palito para ajudar no enchimento, alguns fios de linha preta para nós fazermos o bordadinho do focinho do bigode e duas cores de linha. Aqui no caso eu estou usando a verde água, o verde claro, número 5743 e o rosa pitaia, 3182. Então, vamos começar. A minha cor principal vai ser o verde claro e eu vou começar a tecer pelas patinhas. Anel mágico, que nós fazemos da seguinte forma. Eu giro o meu dedo, vou pegar essa linha que está atrás e vou dar uma laçada. Aqui eu fiz a base do meu anel mágico. Agora, eu vou tecer os pontos baixos. E aí, com esse que eu começo a contar. Um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5. Cada argolinha dessa corresponde a um ponto baixo. Então, aqui nós temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fechar o meu anel mágico. Vou arrematar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, que são essas duas alcinhas. Teço um ponto baixíssimo. E como é o ponto baixíssimo? Eu vou laçar a linha e vou puxar direto dentro do meu ponto. Vou cortar, deixando um fio longo para que eu possa costurar e arremato. E essa é a patinha. E vou tecer mais 3 patinhas iguais a essa, que para o nosso gatinho nós precisaremos de 4. Agora, nós vamos tecer as orelhinhas. Para tecer a orelhinha, eu continuo com a linha verde, fazer o anel mágico, vou laçar o fio, passar ele por dentro da argolinha, fiz um ponto baixíssimo, e agora eu vou tecer 4 pontos baixos. Vou fechar o meu anel mágico, puxando o fio. E na segunda carreira, eu vou tecer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Agora, no início, é um pouco difícil, mas dá certinho. Só ter um pouco de paciência e treino. Eu ajusto
o meu fio. E agora eu vou tecer o meu aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Agora, mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Quando a gente está iniciando um tecido que é muito poucos pontos no início, a tendência dele é virar para o avesso. Então, o que que a gente faz? A gente ajeita os pontinhos para que ele não vire. Agora, a gente coloca o nosso marcador de carreiras, para a gente não se perder na espiral. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Eu vou repetir esta sequência 3 vezes. Um ponto baixo e um aumento, uma vez. Um ponto baixo e um aumento. 2 vezes. E aproveito para ir prendendo o fio que a gente puxou do nosso anel mágico, para ele ficar bem arrematadinho e a nossa peça não desmanchar. E agora a terceira e última vez de repetição da nossa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Nossa terceira repetição. Vou andando com meu contador de carreiras. Quarta carreira. 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Um aumento. 2 pontos baixos. Um aumento. 2 vezes. 2 pontos baixos. E um aumento. 3 vezes. Agora, eu vou tecer no meu próximo ponto um ponto baixíssimo, que eu vou laçar e puxar. Vou cortar meu fio, deixando longo para a costura. E arremato. O tanto de fio que a gente deixa para poder costurar é o equivalente a mais ou menos 3 voltas do tanto que a gente tem que costurar. E aqui tá pronta uma orelhinha e teço outra orelhinha exatamente igual. Agora, nós vamos tecer o corpinho e cabeça. Continuando com a cor verde, vou fazer o anel mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos. 2 pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior. Nós vamos ter um total de 12 pontos baixos nessa carreira. Coloco meu contador de carreiras. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Eu vou repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Aqui eu fiz uma, agora falta mais 5. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento, repetir 6 vezes essa sequência. Quinta carreira,
3 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes. Sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes. Sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Nós vamos repetir esta sequência 6 vezes. Agora aqui nós temos o diâmetro que vai ter a parte de cima da cabecinha do nosso gatinho. Agora nós vamos fazer carreiras sem aumentos, que nós vamos dar comprimento ao corpo do gatinho. Então, aqui nós vamos tecer 12 carreiras sem aumentos. Cada partezinha dessa, você pode ver que parece que tem um monte de voltinhas. Cada voltinha dessa é uma carreira. Então, nós vamos tecer 12 carreiras sem aumentos. Só ponto sobre ponto. Depois de tecer as 12 carreiras, agora é hora da gente colocar os nossos olhinhos. Eu coloco a parte que a gente inicia e termina as carreiras para trás. Eu vou dobrar ao meio, vou contar 10 carreiras, porque o olhinho é colocado entre a 10ª e a 11ª carreira. E vou marcar com um alfinete um ponto qualquer entre essa 10ª e 11ª carreira. E agora eu vou contar 3 pontos baixos para cá e vou colocar o primeiro olhinho. E vou contar 3 pontos para cá e coloco o segundo olhinho. E cada ponto é esses palitinhos que ficam aqui, sempre na mesma carreira, ó. Aqui é, ó, um ponto baixo, 2, 3, e aqui eu coloco o outro olhinho. E agora tem um truquezinho nos olhos, que você deve ter se perguntado para que eu pedi um isqueiro para colocar os olhinhos. Eu vou colocar as minhas travas de segurança, e o nosso gatinho, por ser pequeno, ou mesmo em peças grandes, fica muito alto essa parte aqui do encaixe dos olhinhos. E aí, eu faço com o isqueiro, e dou uma esquentada com o isqueiro, e vou abaixar esse pininho. E vai me ajudar até na parte do enchimento, para o enchimento ficar mais próximos dos olhinhos, sem ficar deformando os olhinhos na parte da frente. E aqui ele não vai soltar de forma nenhuma. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí está os nossos olhinhos, e vamos continuar a tecer. 20ª carreira, nós vamos começar as nossas diminuições. Então, agora nós vamos tecer 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E para diminuir de forma invisível, nós pegamos só as alcinhas de trás de cada ponto e vamos tecer um ponto baixo. E fica assim. E vamos repetir essa sequência 6 vezes.
21ª carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Na 22ª carreira, nós vamos tecer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E agora, à medida que vai diminuindo a abertura aqui do nosso amigurumi, nós vamos apertando o fio na hora que a gente faz a nossa diminuição, para não ficar buraquinho aonde foi feita essa diminuição. Então, você ajusta o ponto, nada em excesso, para ficar bem fechadinho os pontos e o enchimento não ficar aparente. Ó, dessa forma. Agora, nós podemos colocar o nosso enchimento. Nós colocamos o nosso enchimento empurrando para as laterais, e a gente vai acrescentando enchimento sempre no meio e vamos ajeitando esse enchimento para as laterais, para que o nosso amigurumi fique bem redondinho e não fique torto. Então, nós vamos distribuindo uniformemente esse enchimento aqui dentro, sempre do meio para as laterais. Nós vamos ajeitando e vamos modelando o nosso amigurumi. E vamos continuar tecendo. E se for necessário, a gente acrescenta mais enchimento à medida que for tecendo. Na 23ª carreira, nós vamos tecer 2 pontos baixos, tomando cuidado para não puxar o enchimento para fora, e uma diminuição. E agora, mais do que nunca, a gente faz o ajuste do fio para não ficar os buraquinhos aqui nas diminuições. Na 24ª carreira, nós vamos tecer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Aqui nós podemos colocar mais um pouquinho de enchimento, e nós vamos colocar com a ajuda do nosso palito. E na última carreira, 6 diminuições. Agora, a gente corta o fio, deixando ele um pouco compridinho aqui. Arremato. E como fica essa aberturinha aqui, eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Vou colocar a linha na agulha e vou pegando essas alcinhas de fora. Pra gente fechar esse buraquinho. E fica assim, fechadinho. Agora, nós vamos montar o nosso gatinho. Eu gosto sempre de começar pela parte dos bordados. Então, vou colocar a linha preta na minha agulha de costura. Vou dar um nozinho em uma das pontas. Vou entrar num ponto aleatório aqui atrás e vou sair um pontinho depois do olhinho. Puxo o nozinho pra dentro e vou fazer os bigodinhos do gatinho. Eu vou subir 2 carreiras, vou andar 3 pontos baixos e vou voltar no mesmo lugar.
Pego aqui no meio. E faço a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou costurar as orelhinhas. As orelhinhas, eu vou colocá-las aqui no alto da cabecinha. Prendo sempre com alfinetes para que não saia do lugar. E coloco a outra orelhinha na mesma distância e na mesma direção que a outra orelha. E agora eu vou costurar. E faz a mesma coisa na outra orelhinha. Agora, nós vamos bordar o focinho do gatinho. De novo, eu pego a linha preta, faço um nozinho em uma das pontas, entro num ponto aleatório, vou sair aqui no meio dos olhinhos. Agora, eu vou posicionar as patinhas do gatinho. E não podemos esquecer que o nosso gatinho tem rabinho. Então, para tecer o rabinho, com a linha verde, vou fazer o anel mágico. E vou tecer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Fecho meu anel mágico. E na segunda carreira, eu vou tecer um aumento e 2 pontos baixos, repetindo essa sequência 2 vezes. Um aumento, 2 pontos baixos. Um aumento, e vou prendendo o fio que a gente fechou o nosso anel mágico. E 2 pontos baixos. Viro pro ladinho certo, que a tendência é ir virando para o avesso. Coloco meu marcador de carreiras e vou tecer mais uma carreira com verde, sem aumentos e sem diminuições. Uma carreira de 8 pontos baixos. Então, nós vamos tecer a segunda carreira, ponto sobre ponto. Não termino o último ponto, só faço até a laçada. Vou pegar a minha outra cor, que aqui no caso é a cor rosa pitaia. Vou tecer um ponto baixíssimo, pegando só a alcinha do lado de dentro do ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo, ajusto aqui o ponto direitinho. Pegando as 2 alcinhas, vou tecer um ponto baixo. E assim, eu faço a troca de cores sem ficar aparente. Deixo o meu verde aqui à espera, que eu vou utilizar ele nas próximas carreiras. Vou tecer 3 carreiras com a linha rosa, sem aumentos e sem diminuições. São 3 carreiras de 8 pontos baixos cada uma. E vou prendendo a pontinha do fio rosa que nós acabamos de colocar. Não terminamos o último ponto, porque agora a gente vai trocar pela cor verde. Então, vou laçar a cor verde, vou pegar
só a alcinha de dentro do ponto, tecer um ponto baixíssimo com verde. Agora, no mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou pegar as duas alcinhas e vou tecer um ponto baixo. E agora, eu vou tecer duas carreiras de 8 pontos baixos cada uma com a cor verde. Não termino o último ponto, que agora eu vou laçar a cor rosa. Vou pegar a alcinha do próximo ponto, só a alcinha de trás, teço um ponto baixíssimo. No mesmo ponto, vou tecer um ponto baixo. E com a cor rosa, eu vou tecer duas carreiras de 8 pontos baixos cada uma. E aqui no final, na troca de cores, fica duas alcinhas. Uma alcinha do ponto baixíssimo e uma alcinha do ponto baixo. Nós vamos pegar a alcinha do ponto baixo. Não termino o último ponto, que agora eu vou laçar a cor verde. Vou pegar a alcinha de dentro do próximo ponto e teço um ponto baixíssimo. Vou pegar as duas alcinhas do ponto que a gente fez o ponto baixíssimo e tecer um ponto baixo, e vamos tecer duas carreiras com a cor verde. Não termino o último ponto, vou laçar a cor rosa, vou cortar a cor verde e vou prendendo ela com a cor rosa, que agora eu vou tecer duas carreiras com a cor rosa. Que são as nossas duas últimas carreiras do rabinho. Por isso que nós cortamos a linha verde. Teço um ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas. Corto o fio, deixando longo para costura e arremato. E não é necessário colocar enchimento no nosso rabinho. Agora, eu pego o meu gatinho e vou colocar o meu rabinho, costurar ele aqui na parte de trás. Eu vou costurar ele de forma que quando ele se sentar, ele se sustente. Agora, você enfeita o seu gatinho da forma que você quiser. Eu vou fazer um bordadinho aqui nesse meu gatinho. E aí está o nosso gatinho. Nós ainda podemos colocar também um rosadinho nele. Isso é opcional. E tá aí o nosso gatinho feito a partir de uma bolinha. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.